Então esse teorema ele diz, bem, nesse intervalo I garantido aqui, não há outra solução com o mesmo domínio I passando por esse ponto. Não há, só tem essa. E mais forte ainda, existe uma solução definida no intervalo máximo aqui. O que significa isso? Existe uma solução definida no intervalo, tal que qualquer outra solução definida em algum intervalo, o seu gráfico está contido no gráfico dessa daqui. Em outras palavras, eu consigo decompor a minha região ômega em curvas, ou seja, eu consigo escrever o ômega como união de curvas, onde duas dessas curvas, se elas forem curvas distintas, elas não se intersectam. Tá certo? E cada uma dessas curvas é o gráfico de uma solução maximal da equação diferencial. Por quê? Porque por cada ponto aqui, eu vou ter uma única solução definida no intervalo maximal. Por cada ponto. Se eu tenho um ponto aqui que não está em cima dessa curva, eu tenho uma única solução. E duas soluções, eu não posso ter duas soluções distintas fazendo isso. Impossível. Impossível. Porque se o intervalo dessa é maximal, e essa, intervalo aberto maximal, e essa está definida no intervalo, e nesse ponto ele coincida, o domínio dessa está contido no domínio dessa, e ao longo desse domínio as duas são iguais. Então eu não vou poder ter essa configuração. Tá? Entendido aí? Não há como ter isso aqui. Então, quando eu aplico esse teorema, eu consigo decompor, isto é, eu consigo escrever o domínio ômega como união de curvas, onde duas curvas distintas não podem ter intersecção, e cada uma dessas curvas é o gráfico de uma solução maximal da equação diferencial. E vamos ver isso num exemplo bem particular. Vamos ver que isso realmente acontece. De fato, eu vou usar esse teorema não para verificá-lo, mas eu vou usar esse exemplo. Eu vou usar o teorema para resolver o exemplo que eu colocarei aqui. E usarei o exemplo para mostrar que ele vai ao encontro do que diz o teorema. Tá? E para isso eu preciso que vocês entendam o seguinte conceito, tá? Definição. Só uma definiçãozinha aqui, eu vou colocar e vou apagar, tá? Porque eu vou precisar muito do espaço. Definição. Seja f uma função. E quando eu escrevo assim, é uma função do cálculo 2. Seja f uma função. Função de uma variável real e de valor real. Nós dizemos que f é nula quando f de x é zero, qualquer que seja x no domínio de f. Então, não existe artigo definido para a função nula, não existe a função nula. Existe a função nula com domínio R. É a função que tem domínio R e é zero em todos os pontos do seu domínio. Existe a função nula cujo domínio é o conjunto dos positivos. É a função cujo domínio é o conjunto dos positivos e ela é zero em todo número positivo. Existe a função nula cujo domínio é o intervalo 0, 2 fechado. Que função é essa? É a função cujo domínio é o intervalo 0, 2 fechado e ela é nula em todos os pontos do seu domínio. Por quê? Porque duas funções são iguais se somente se elas têm o mesmo domínio, mesmo domínio e mesma lei de formação. Mudou o domínio, muda a função. Então, tem a função nula com domínio tal, tem outra função nula com outro domínio. Entendeu? Uma função é dita nula quando ela é zero em todos os pontos do seu domínio. Entenderam o conceito? Então, pagar. Isso é um conceito lá do cálculo 1, que eu dou sempre no cálculo 1. E aí,
Considera a seguinte equação. Ele é bem técnico esse exemplo. Eu gosto desse exemplo porque com ele eu consigo explorar o enunciado desse teorema. Seja a equação diferencial f' de x igual a x vezes f de x ao quadrado. Tá? Primeira observação. Coloquemos essa equação nesse formato aqui, ó. Então, vou colocar e vou apagar depois. Isso aqui é o quê? Isso aqui é f de xy, onde você tem duas coisas. Quem é? Desculpe. Isso aqui é f de x, ó. Isso aqui fica a equação igual a f de x, onde quem é a função f grande aplicada em xy? Quem é? Quem é? Para ficar no formato geral da equação f' de x igual a f grande de x, f de x. Então quem deve ser f de xy? X, y ao quadrado. Muito bem, xy ao quadrado. E se f de xy é xy ao quadrado, quem é a derivada parcial de f em relação à segunda coordenada? No ponto xy, quem é? Quem é o domínio dessa função? Todo plano, R2. Quem é o domínio dessa? R2, ou seja, ela tem derivada parcial em todos os pontos do plano e tanto a função como a sua derivada parcial são contínuas em R2. Então eu posso aplicar esse teorema aqui, pensando o ômega como sendo o R2, teorema de existência e unicidade. Tá? Repare, você chega para cá para resolver essa equação, tem livros que chegam e escrevem, vou resolver essa equação, ó. Então é fácil. Pega, se φ é solução, se f é solução, fica f' de x sobre f de x ao quadrado, tá? Igual a quê? Igual a x, né? Aí integra, né? Integra. F' de x sobre f de x ao quadrado, igual a quê? Integral de x de x. Ó, mas para você fazer isso, você tem que supor que a sua solução, que toda solução que você está atrás, ela é diferente de zero em todos os pontos do seu domínio. Você sabe disso? Não. Mas isso é contornável pelo teorema de existência e unicidade. Por quê? Porque, primeira coisa, você observa o seguinte, então vamos deixar isso aqui para mais tarde. Resolver essa equação, vamos resolver. Primeira coisa, você sabe o seguinte, você sabe, a função nula φ de R em R, precisa escrever mais alguma coisa? A função nula φ de R em R, ou seja, a função que vai de R em R, que é zero em todos os pontos, eu estou dizendo que é nula de R em R, a função nula de R em R é solução da equação diferencial, não é? Claro que é. Derivada da função nula, zero. Derivada da função nula em x, zero. X vezes a função nula em x ao quadrado, zero. Para todo x real. Então, a função nula é a solução da equação diferencial. Essa é a função que passa por cada ponto do eixo das abscissas. Melhor dizendo, a função nula é a solução da equação diferencial que passa por cada ponto do eixo das abscissas. Vou colocar aqui. Está aqui, ó. Se eu pegar um ponto aqui, só há uma solução definida do intervalo máximo passando por esse ponto, certo? Que é o teorema da existência, unicidade diz isso. E eu sei quem é essa, quem é? É a função nula. As outras também são assim? Não são assim. As outras não são assim, não.
Essa é a função nula, é a função que passa por cada ponto do eixo das abscissas. É a solução da equação diferencial que passa por cada ponto do eixo das abscissas. Não para aí não. Então, veja uma coisa, ó. Daí sai o seguinte. Daí, e é daí mesmo, ó, daí, se I contido em R, se I contido em R, se I é o intervalo aberto, não precisa botar I contido em R, e estava até errado, né? Se I é um intervalo aberto e φ de I em R é solução não nula, é solução não nula da equação diferencial. Se φ de I em R, se I é um intervalo aberto e φ de I em R, vamos usar psi, que eu estou usando φ para cá, né? Psi para cá, para não confundir. Se I é um intervalo aberto e psi de I em R é solução não nula da equação diferencial, então eu concluo facilmente o seguinte: psi de x vai ter que ser diferente de zero, qualquer que seja o x pertencente a ele. Porque observe, ó, se eu tiver uma solução não nula da equação diferencial, que em algum ponto é zero, então é porque está aqui o intervalo I. Se eu tenho uma solução definida em I, da equação diferencial, que aqui é zero, como ela não é nula, ela passa por aqui e há pontos onde ela é diferente de zero. Mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque se eu tenho duas soluções, ó, isso aqui é esse teorema, ó. Esse é só. Você tem duas soluções definidas em dois intervalos, contendo o mesmo ponto, e nesse ponto elas coincidem. Então elas vão ter que coincidir aonde? Na intersecção. Então olha o que eu tenho aqui. Eu tenho a função nula passando por esse ponto, definida em toda reta. E eu tenho a minha função psi passando por definida nesse intervalo, que nesse ponto é zero. Mas se isso acontecer, ela vai ter que ser zero em todos os pontos da intersecção, ou seja, vai ter que ser zero em todos os pontos do intervalo I. Mas não pode, porque eu estou assumindo que ela não é nula. Então, se ela não é nula, ela tem que ser diferente de zero em todos. Veja bem, cuidado. O que é uma função não nula? É porque vocês devem estar confundindo o seguinte. Qual é a definição do que é uma função nula? Uma função é nula quando ela é zero em todos os pontos do seu domínio. Portanto, quando ela é não nula? Quando ela é diferente de zero em algum ponto do seu domínio. Entendam. O contrário de nula não é ser diferente de zero em todos os pontos do seu domínio. É ser diferente de zero em algum ponto do seu domínio. Então, o que significa uma função? Eu dizer que uma função não é nula? É que ela é diferente de zero em algum ponto do seu domínio. Não é suficiente para esse caso. Tá? E se ela não é zero em algum ponto do seu domínio, ela não pode ser zero em algum outro ponto. Porque se ela fosse zero em algum outro ponto, pelo teorema de extensionicidade, ela teria que ser zero em todos os pontos. E isso não ocorre. Portanto, se I é um intervalo aberto e psi de R é solução não nula da equação diferencial, então ela tem que ser diferente de zero em todos os pontos de I. Entendeu? Vocês entenderam aí? Porque eu não posso ter duas soluções. É aqui, ó. Estão lembrados? Eu não posso ter duas soluções
definidas em mesmo intervalos, mesmo que sejam intervalos distintos, que se intersectem em algum ponto. Eu posso ter isso? Hã? Não, não posso ter isso. Tá? E lembre, por quê? Porque senão elas vão ter que ser fixadas, essa daqui, se isso acontece, elas vão ter que coincidir na intersecção dos dois domínios. Qual é a intersecção do domínio I com o domínio da função nula? É o I. Aí ela vai ter que ser zero em todos os pontos. Isso não ocorre. Então eu tenho isso aqui. Aí agora sim, eu consigo escrever isso. Ó. Logo, psi é solução. Se psi é solução, psi' de x é x vezes psi de x ao quadrado. Então eu vou poder escrever o quê? Psi' de x sobre quem? Sobre psi de x ao quadrado. Isso é igual a quê? A x, qualquer que seja x pertencente a ele. Entenda que para fazer isso eu preciso ter a garantia que psi de x é diferente de zero em todos os pontos de I. Tá? E assim, o que é que você tem? Integra ao longo de I. A integral de quê? De 1 sobre psi de x ao quadrado vezes psi' de x, integral em x. Isso é a integral de x em x ao longo do intervalo I. Em I. Logo, daí, quando você integra, como é que fica essa integral aqui, ó? Isso aqui é quem? É U. Isso aqui quem é? Du. Quem é a integral de 1 sobre o 2 em U? Menos 1 sobre U. Está aparecendo aqui? Daí, menos 1 sobre U, que é o φ de x, é igual a quê? A integral de x, que é quanto? x2 sobre 2. x2 sobre 2 mais c. Qualquer que seja x pertencente a I, onde o que, hein? Onde o c é uma constante real. Tá certo? Isto é, ainda posso fazer assim. Posso inverter sem medo, né? Calma, mas para inverter, você soma, isso aqui fica x2 mais 2c sobre 2, só que 2, onde c é real, só que duas vezes uma constante real é outra constante real. Então, menos 1 sobre φ de x é quanto? É x2 mais c sobre 2, qualquer que seja o x pertencente a I, onde c é uma constante real. Tá? Deixa eu ser separado. Estaria errado? Cuidado, estaria errado. Estaria errado, porque você vai inverter aqui. Tá bom, vai ver. Cuidado, está errado. Porque o que você... Deste modo, você vai ter o seguinte, quando você inverte, você vai ter menos φ de x igual a isso aqui. Então, passo o menos para o outro lado, é igual a menos 2 sobre x2 mais c. Olha, tenda aí. 2 sobre x2 mais c. Entendido? 2 sobre x2 mais c. Qualquer que seja o x pertencente a I, onde c é uma constante real. Isto é, ainda passa um joguinho aqui. Isto é, quem é psi de x? Quem é? É 2 sobre c menos x2. Eu posso escrever assim, para ficar mais econômico, porque
menos x2, menos uma constante, dá uma constante. Qualquer que seja o x pertencente aí, onde C é um número real. Pronto, aqui é, beleza. Então eu tenho a solução geral da minha equação diferencial. Daí, vou destacar de azul, tá certo? Portanto, a solução